Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje, temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Em uma tranquila noite de inverno, a família Oliveira estava confortavelmente instalada em sua casa, localizada em um bairro pacato de uma pequena cidade do interior. João e Maria Oliveira, junto com seus dois filhos, Pedro de 8 anos e Luísa de 5, tinham acabado de se deitar. A casa, situada em uma rua arborizada e pouco movimentada, sempre foi considerada segura e acolhedora. Mas naquela noite, um evento terrível estava prestes a mudar a percepção de segurança da família para sempre. Por volta das 3 da manhã, um barulho estranho acordou João. Ele inicialmente pensou que fosse apenas o som do vento forte que soprava lá fora, mas logo percebeu que algo estava errado. O som não era constante como o vento, mas intermitente e parecia vir de dentro da casa. Levantou-se cautelosamente, tentando não despertar Maria. Enquanto ele caminhava pelo corredor, percebeu que os barulhos estavam vindo da sala de estar. Ao se aproximar da sala, João notou que a porta dos fundos estava entreaberta. Seu coração começou a bater mais rápido. Ele tinha certeza de que havia trancado todas as portas antes de ir para a cama. No entanto, agora, essa porta estava claramente aberta. Ele parou por um momento, tentando ouvir melhor. Foi então que percebeu vozes sussurrantes e sons de passos suaves. Com a adrenalina correndo pelo corpo, João voltou para o quarto e acordou Maria, sussurrando para ela chamar a polícia. Maria, assustada, pegou o telefone e fez a ligação, informando aos atendentes que havia intrusos em sua casa. Enquanto ela fazia isso, João pegou um bastão de beisebol que guardava no armário e começou a descer as escadas, decidido a proteger sua família. Ao chegar ao pé da escada, João viu uma sombra se movendo perto da cozinha. Seu instinto fez parar, e ele observou enquanto duas figuras vestidas de preto e usando máscaras estavam vasculhando os armários e gavetas. Ele permaneceu imóvel, tentando controlar a respiração e pensar em um plano. Sabia que confrontar diretamente os intrusos poderia ser perigoso, mas deixar que continuassem a perambular pela casa também não era uma opção. Enquanto João ponderava suas opções, ouviu o som de sirenes ao longe, indicando que a polícia estava a caminho. O som pareceu alarmar os intrusos, que rapidamente começaram a se mover em direção à porta dos fundos. João aproveitou o momento de distração deles para gritar que a polícia estava chegando e que deveriam sair imediatamente. Surpresos e assustados, os intrusos fugiram pela porta dos fundos, desaparecendo na escuridão da noite. A polícia chegou poucos minutos depois, embora tenham feito uma busca pela área, não conseguiram localizar os intrusos. Os oficiais revistaram a casa e coletaram evidências, mas não encontraram nada que pudesse identificar os criminosos. João e Maria relataram tudo o que tinham visto e ouvido, mas a descrição dos intrusos era vaga, devido às máscaras e roupas escuras que usavam. Nos dias seguintes, a família Oliveira tentou retornar à normalidade, mas a sensação de segurança havia sido profundamente abalada. João instalou câmeras de segurança ao redor da casa e reforçou as trancas das portas e janelas. Maria, por sua vez, tinha dificuldades para dormir e frequentemente se levantava para verificar se as crianças estavam bem. O incidente se espalhou rapidamente pelo bairro, e outros moradores também começaram a tomar medidas adicionais de segurança. A comunidade, antes tranquila, agora estava em alerta constante. Reuniões foram organizadas para discutir formas de melhorar a vigilância e colaboração com a polícia local. Apesar de todo o esforço, a identidade dos intrusos permaneceu um mistério. A polícia continuou a investigar,
mas sem pistas concretas, o caso esfriou com o tempo. Para a família Oliveira, no entanto, o medo e a insegurança persistiram. João e Maria frequentemente relembravam a noite da invasão, se perguntando quem eram aquelas pessoas e quais eram suas intenções. Seria apenas um roubo que deu errado? Ou havia algo mais sinistro por trás daquela invasão? O tempo passou e, gradualmente, a vida na casa dos Oliveira voltou a uma rotina mais tranquila. No entanto, a lembrança daquela noite nunca desapareceu completamente. A família tornou-se mais cautelosa e vigilante, aprendendo a valorizar ainda mais a segurança e o bem-estar uns dos outros. O caso dos intrusos desconhecidos permanece um enigma na pequena cidade, um lembrete constante de que o perigo pode estar mais próximo do que imaginamos e que, às vezes, mesmo em nossos refúgios mais seguros, podemos ser surpreendidos pelo inesperado. Ana estava exausta depois de um longo dia de trabalho. Era uma sexta-feira e, como de costume, ela chegou em casa tarde da noite, por volta das 10 horas. Vivendo sozinha em um pequeno apartamento no 10º andar de um prédio no centro da cidade, Ana gostava da sensação de segurança que a altura e a localização central lhe proporcionavam. No entanto, naquela noite, uma sequência de eventos aterrorizantes faria com que ela reconsiderasse suas certezas. Depois de tomar um banho relaxante e preparar uma refeição rápida, Ana decidiu se acomodar no sofá para assistir a um filme. Por volta da meia-noite, sentiu os olhos pesarem e resolveu ir para a cama. A noite estava silenciosa, e a cidade parecia adormecida. Fechou as janelas, trancou a porta e apagou as luzes antes de deitar-se. Foi no meio de um sonho que Ana acordou repentinamente. Eram 2 horas da manhã. O apartamento estava envolto em uma escuridão absoluta, e o silêncio era cortado apenas pelo som ocasional dos carros passando na rua lá embaixo. Ela tentou se acalmar, convencendo-se de que havia acordado sem motivo, talvez um pesadelo do qual não conseguia se lembrar. No entanto, um ruído peculiar chamou sua atenção. Era um som baixo, quase imperceptível, como um leve arranhar na porta de entrada. Ana ficou imóvel na cama, escutando atentamente. O som continuou, intermitente, mas constante. Seu coração começou a bater mais rápido, e ela sentiu um frio na espinha. Pensou que poderia ser algum vizinho chegando tarde e se enganando de porta, mas algo no som não parecia certo. Era mais furtivo, mais deliberado. Com uma mistura de medo e curiosidade, Ana levantou-se silenciosamente. Pegou seu celular, mantendo-o em silêncio, e ativou a lanterna. Passou pela sala de estar, iluminando o caminho com a mão trêmula. Quando chegou perto da porta, o som parou abruptamente. Ela esperou por alguns segundos, seu coração quase saindo pela boca. Resolveu olhar pelo olho mágico, mas tudo o que viu foi a escuridão do corredor. Tentando se acalmar, voltou para a cama, mas o sono não vinha. Poucos minutos depois, o barulho recomeçou, agora mais alto, como se alguém estivesse tentando manipular a fechadura. O pânico tomou conta de Ana. Ela sabia que tinha trancado a porta. Sentiu-se paralisada por um momento, mas logo percebeu que precisava agir. Pegou o celular e ligou para a polícia, sussurrando para não ser ouvida. Informou ao atendente que alguém estava tentando invadir seu apartamento. Enquanto aguardava a chegada da polícia, o barulho continuava, agora acompanhado de leves pancadas na porta. Ana sentiu o tempo se arrastar, cada segundo parecendo uma eternidade. Finalmente, ouviu o som das sirenes ao longe. O intruso, percebendo a aproximação das autoridades, desistiu de suas tentativas e desapareceu tão silenciosamente quanto havia chegado. A polícia chegou rapidamente e Ana, ainda tremendo, abriu a porta. Os oficiais verificaram o corredor e a área ao redor do prédio, mas não encontraram nenhum sinal do intruso. Examinaram a fechadura da porta, que mostrava marcas de tentativa de arrombamento, confirmando que alguém realmente havia tentado invadir o apartamento. Os policiais asseguraram Ana de que ficariam de plantão no prédio durante a noite e a orientaram a ligar imediatamente se algo suspeito voltasse a acontecer. Apesar da presença policial, Ana passou o restante da noite em claro, sentada no sofá, abraçada a um travesseiro, com todas as luzes acesas.
Sentia-se vulnerável e exposta, a segurança de seu lar havia sido irrevogavelmente violada. Pela manhã, chamou um chaveiro para reforçar as trancas e instalar uma corrente extra na porta. Nos dias seguintes, Ana não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo observada. Cada som no corredor a deixava em alerta, e ela evitava sair de casa após o anoitecer. Suas noites eram interrompidas por pesadelos, revivendo o terror daquela madrugada. Decidiu investir em um sistema de câmeras de segurança, tanto dentro quanto fora do apartamento, e compartilhava constantemente suas preocupações com os vizinhos, tentando descobrir se alguém mais havia passado por uma experiência semelhante. Algumas semanas depois, Ana recebeu uma notícia alarmante. Um de seus vizinhos, que morava alguns andares abaixo, teve seu apartamento invadido enquanto estava fora. O modus operandi era semelhante ao que Ana havia vivenciado na fechadura forçada, mas desta vez, o intruso conseguiu entrar e levar vários objetos de valor. A polícia foi chamada novamente, mas não havia pistas concretas sobre a identidade do criminoso. Os moradores do prédio, agora unidos pelo medo, começaram a tomar medidas adicionais de segurança. A administração do edifício contratou uma empresa de vigilância para monitorar o local 24 horas por dia, e os inquilinos formaram um grupo de mensagens para compartilhar qualquer atividade suspeita. No entanto, a identidade do estranho que visitará Ana naquela noite permaneceu um mistério. Com o passar do tempo, Ana começou a retomar uma rotina mais normal, mas nunca conseguiu esquecer completamente o medo daquela noite. A sensação de segurança absoluta que antes sentia em seu apartamento nunca mais voltou. A experiência a deixou mais cautelosa, e ela passou a ser uma defensora fervorosa de medidas de segurança e prevenção no prédio. A visita do estranho à meia-noite foi um lembrete sombrio de que, mesmo em um ambiente aparentemente seguro, o perigo pode estar à espreita. A invasão de sua privacidade teve um impacto duradouro, mudando a maneira como ela via seu próprio lar e sua sensação de segurança. A história de Ana serve como um alerta para todos sobre a importância de estar sempre vigilante e preparado, mesmo quando nos sentimos mais protegidos. Apesar dos esforços para fortalecer a segurança no prédio, a identidade do intruso nunca foi descoberta, e ele nunca foi capturado. O incidente se tornou uma lenda urbana entre os moradores, uma história de terror moderna que eles compartilhavam entre si para lembrar a todos de manterem suas portas trancadas e estarem sempre alertas para qualquer sinal de perigo. Para Ana, a visita do estranho à meia-noite foi um evento que marcou sua vida para sempre, um episódio de medo e incerteza que a fez repensar a fragilidade de sua segurança e a força de seu espírito diante do inesperado. Marina se mudou para o novo apartamento com entusiasmo. O prédio era moderno e bem localizado, com todas as comodidades que ela precisava. O lugar parecia perfeito para começar uma nova fase de sua vida. No início, tudo correu bem. Ela conheceu alguns vizinhos, todos amigáveis e acolhedores, exceto o Sr. Davi, que morava no apartamento ao lado. Ele era um homem solitário, na casa dos 60 anos, com uma aparência sempre desleixada e um olhar inquietante. Marina não prestou muita atenção nele no começo, mas logo percebeu que havia algo estranho em seu comportamento. A primeira vez que ela notou algo fora do comum foi quando encontrou Davi no corredor, tarde da noite, parado em frente à porta dela. Ele estava apenas ali, olhando fixamente para a maçaneta. Quando Marina o cumprimentou, ele apenas murmurou algo inaudível e voltou rapidamente para seu apartamento. Ela tentou não dar muita importância ao incidente, mas uma sensação desconfortável a acompanhou pelo resto da noite. Com o passar dos dias, Marina começou a perceber que Davi parecia estar sempre por perto. Quando ela saía para trabalhar, ele estava no corredor. Quando voltava, lá estava ele novamente, como se estivesse esperando por ela. O comportamento dele tornou-se cada vez mais invasivo. Ele fazia perguntas pessoais, tentava saber seus horários e demonstrava um interesse excessivo em sua vida. Marina respondia educadamente, mas sempre com cautela. Uma noite, Marina estava em casa assistindo televisão quando ouviu um barulho estranho vindo do corredor. Ela foi até a porta e olhou pelo olho mágico. Para sua surpresa, viu Davi ajoelhado, mexendo na fechadura de sua porta com uma chave de fenda. O coração dela disparou.
Ela ficou paralisada por um momento, sem saber o que fazer. Respirou fundo, tentando manter a calma, e decidiu confrontá-lo. Abriu a porta bruscamente, e Davi se levantou rapidamente, tentando disfarçar. "Posso ajudar, senhor Davi?" perguntou Marina, tentando manter a voz firme. Davi gaguejou, dizendo que achava que havia algo errado com a porta dela e que estava apenas tentando ajudar. Marina, desconfiada, agradeceu secamente e fechou a porta. Aquela noite, ela não conseguiu dormir. A paranoia começou a se instalar, e ela sentia que não podia confiar no vizinho sinistro. No dia seguinte, Marina decidiu instalar uma câmera de segurança na entrada de seu apartamento. Ela não queria confrontar Davi novamente sem provas concretas. A câmera, discreta e de alta resolução, estava conectada ao seu celular, permitindo que ela monitorasse qualquer atividade suspeita em tempo real. Nas noites seguintes, Marina verificava as gravações obsessivamente. No início, tudo parecia normal. Até que, alguns dias depois, ela viu Davi novamente mexendo na fechadura de sua porta. Desta vez, ele estava mais preparado, com uma bolsa de ferramentas. Ele parecia saber exatamente o que estava fazendo. Marina chamou a polícia imediatamente, mas quando os oficiais chegaram, Davi já havia desaparecido. A polícia fez um relatório, mas sem flagrante, não podiam fazer muito. Eles recomendaram que Marina mudasse a fechadura e instalasse trancas adicionais. Apesar das medidas de segurança, Marina não se sentia mais segura em seu próprio lar. Cada pequeno ruído a deixava em alerta, e ela começou a evitar sair à noite. Um mês se passou sem novos incidentes, e Marina começou a acreditar que talvez Davi tivesse desistido. Ela estava errada. Uma noite, enquanto tomava banho, ouviu um som de passos dentro do apartamento. Pensou que fosse apenas sua imaginação, mas ao sair do banheiro, encontrou a porta do quarto entreaberta. Marina tinha certeza de que havia fechado todas as portas antes de entrar no banho. Seu coração começou a bater aceleradamente. Pegou o celular e ligou para a polícia mais uma vez, sussurrando para não alertar o intruso. Enquanto esperava a chegada dos policiais, ela ouviu passos cada vez mais próximos. Tentou se esconder, mas sabia que o apartamento era pequeno demais para escapar. Decidiu enfrentar o medo e se armou com uma faca da cozinha. A porta da sala se abriu lentamente, e Marina viu a silhueta de Davi. Ele parecia perturbado, murmurando coisas incoerentes. Quando ele a viu, seus olhos se fixaram nela com uma intensidade assustadora. "Você precisa entender, Marina. Eu só quero protegê-la", ele disse, dando um passo em sua direção. Marina manteve a faca firme, tentando parecer mais corajosa do que se sentia. "Saia daqui, Davi. A polícia está a caminho", gritou ela. Davi hesitou, olhando para a faca em sua mão, e então deu mais um passo à frente. Nesse momento, as sirenes da polícia ecoaram pelo prédio. Davi recuou, claramente assustado, e tentou fugir pelo corredor. Os policiais chegaram a tempo de interceptá-lo. Marina desabou no chão, tremendo de alívio e medo. Davi foi levado sob custódia e, durante a investigação, descobriu-se que ele tinha um histórico de comportamento obsessivo e invasivo. Ele havia se mudado para o prédio há alguns anos, mas poucos sabiam de seu passado perturbador. Com as evidências coletadas pela câmera de segurança e o relato de Marina, ele foi formalmente acusado de tentativa de invasão e assédio. Marina tentou seguir em frente depois do incidente. O prédio instalou mais câmeras e reforçou a segurança, e os vizinhos se uniram para criar um ambiente mais seguro para todos. Apesar disso, Marina nunca conseguiu se livrar completamente do trauma. Ela decidiu se mudar para um novo apartamento em outro bairro, buscando um recomeço longe das memórias perturbadoras de seu antigo lar. A história do vizinho sinistro se espalhou pelo prédio e pela vizinhança, servindo como um lembrete constante da importância de estar atento e proteger sua privacidade. Para Marina, foi uma lição dolorosa sobre a vulnerabilidade e a necessidade de confiar em seus instintos. Mesmo em seu novo lar, ela manteve medidas de segurança rigorosas e sempre estava alerta a qualquer sinal de perigo. A experiência a mudou para sempre,
tornando-a mais cautelosa e consciente dos riscos ao seu redor. Ela passou a valorizar ainda mais a segurança e a tranquilidade, e, embora as cicatrizes emocionais do encontro com Davi nunca desaparecessem completamente, ela aprendeu a viver com medo, transformando-o em uma força para proteger a si mesmo e aos outros. O Vizinho Sinistro foi um capítulo sombrio na vida de Marina, mas também foi um ponto de virada que a ajudou a se tornar mais resiliente e preparada para enfrentar os desafios da vida. Ela nunca mais veria um vizinho da mesma maneira, mas isso não a impediu de buscar a paz e a segurança que tanto desejava. A casa dos Almeida, situada em um bairro tranquilo de uma cidade no interior, sempre foi um refúgio de paz e segurança para a família. João e Clara Almeida, junto com seus 2 filhos, Felipe de 10 anos e Júlia de 7, levavam uma vida simples e feliz. Naquela noite de verão, como em tantas outras, a família estava reunida na sala de estar, assistindo a um filme antes de se prepararem para dormir. O que eles não sabiam era que um pesadelo estava prestes a se desenrolar, algo que mudaria suas vidas para sempre. Era por volta das 11 horas quando Clara decidiu que era hora de levar as crianças para a cama. João ficou mais um pouco na sala, arrumando algumas coisas, enquanto Clara subia as escadas com Felipe e Júlia. A noite estava quente, e as janelas da casa estavam abertas para deixar entrar um pouco de ar fresco. A atmosfera era serena, com apenas o som dos grilos ao longe. Clara deu um beijo de boa noite nas crianças e voltou para o quarto, onde João já estava deitado, lendo um livro. Quando os Almeida finalmente se preparavam para dormir, o silêncio da noite foi quebrado por um som inesperado. Era um barulho metálico, vindo da cozinha. Clara, com a intuição aguçada de mãe, sentiu um calafrio. "Você ouviu isso?" ela sussurrou para João. Ele acenou afirmativamente, colocando o livro de lado e levantando-se da cama. Desceram juntos, com passos cuidadosos, tentando não fazer barulho. Quando chegaram à cozinha, encontraram a janela aberta e um homem mascarado vasculhando as gavetas. O coração de Clara disparou, e ela se agarrou a João, que, em um impulso de proteger sua família, gritou: "Saia da minha casa!" O ladrão, surpreso, se virou e, em um movimento rápido, puxou uma arma da cintura. Clara gritou, e João tentou acalmá-la enquanto mantinha os olhos fixos no intruso. "Nós não queremos problemas. Pegue o que quiser e vá embora", disse João, tentando manter a voz firme. O ladrão, visivelmente nervoso, começou a pegar objetos de valor enquanto mantinha a arma apontada para eles. O que parecia ser um simples roubo se transformou em um pesadelo quando um segundo homem entrou pela janela. Ele era mais agressivo, empurrando Clara contra a parede e exigindo mais dinheiro e joias. As crianças, acordadas pelo barulho, desceram as escadas e, ao verem a cena, começaram a chorar. Felipe correu para tentar proteger a mãe, mas o primeiro ladrão o segurou firmemente. O caos se instalou. Os gritos de Clara, os choros das crianças e os comandos bruscos dos ladrões tornaram a situação insuportável. João, desesperado, tentou negociar com os assaltantes, oferecendo-lhes tudo de valor que tinham em casa. "Por favor, deixem-nos em paz. Levem o que quiserem, mas não machuquem minha família", implorou ele. Os ladrões, aparentemente decididos a não deixar testemunhas, começaram a amarrar a família. Clara e as crianças foram amarradas no chão da sala, enquanto João era levado para o andar de cima, forçado a mostrar onde guardavam mais dinheiro. O desespero tomou conta de Clara. Ela olhava para os filhos, tentando acalmá-los, mas seu próprio medo era palpável. No andar de cima, João mostrou aos ladrões uma caixa de joias e um cofre pequeno onde guardava economias. Enquanto um dos homens vasculhava o quarto, o outro mantinha a arma apontada para João. "Você mentiu pra gente? Tem mais dinheiro aqui?", perguntou o ladrão, ameaçando. João, com lágrimas nos olhos, jurou que não havia mais nada. A tensão aumentava a cada segundo. Quando os ladrões finalmente se preparavam para sair, ouviram sirenes ao longe. Um dos vizinhos, alertado pelos gritos, havia chamado a polícia. Os ladrões entraram em pânico. "Temos que sair agora", gritou um deles. No meio do caos, decidiram levar João como refém para garantir sua fuga.
Arrastaram João pela sala, e Clara, em um último ato de desespero, implorou para que não levassem seu marido. Por favor, deixem-no. Nós faremos o que vocês quiserem, ela chorava, mas os ladrões não escutaram. Eles saíram pela porta dos fundos, levando João com eles, enquanto Clara e as crianças ficaram amarradas, impotentes. Minutos depois, a polícia chegou e libertou Clara e as crianças. A busca por João começou imediatamente. O bairro foi cercado, e os policiais iniciaram uma varredura na área. Clara estava em estado de choque, tentando consolar as crianças enquanto rezava para que encontrassem João a salvo. Horas se passaram sem notícias. A angústia de Clara aumentava a cada minuto. Finalmente, ao amanhecer, a polícia encontrou João, amarrado e abandonado em um galpão abandonado a alguns quilômetros de sua casa. Ele estava machucado, mas vivo. Os ladrões haviam fugido, mas deixaram pistas suficientes para a polícia iniciar uma busca. João foi levado para o hospital, onde se reuniu com sua família. O alívio de estarem todos vivos era imenso, mas o trauma do assalto deixou marcas profundas. A sensação de segurança que um dia tiveram em sua casa estava irremediavelmente quebrada. Nos dias seguintes, a polícia conseguiu identificar e prender os ladrões. Eles eram parte de uma gangue que havia cometido vários assaltos na região. A prisão dos criminosos trouxe algum consolo, mas o medo e a insegurança ainda pairavam sobre a família Almeida. João e Clara decidiram mudar-se para um novo bairro, em busca de um recomeço. Investiram em sistemas de segurança avançados e passaram a participar de grupos comunitários de vigilância. Apesar das medidas de segurança, a sensação de vulnerabilidade nunca desapareceu completamente. As noites eram especialmente difíceis, com pesadelos frequentes e sobressaltos a cada ruído. Para ajudar a lidar com o trauma, a família procurou ajuda psicológica. As sessões de terapia permitiram que expressassem seus medos e começassem a reconstruir a confiança. Felipe e Júlia, que eram os mais afetados, tiveram sessões especiais com terapeutas infantis para ajudá-los a superar o medo de dormir sozinhos e de confiar em estranhos. A história do assalto que se tornou pesadelo se espalhou pela comunidade, servindo como um alerta sobre a importância da segurança domiciliar e da vigilância comunitária. A experiência uniu os moradores, que passaram a se ajudar mutuamente para prevenir futuros crimes. Para os Almeida, a experiência foi um divisor de águas. Eles aprenderam a valorizar ainda mais a segurança e a importância de estar sempre preparados para o inesperado. A família, apesar do trauma, se fortaleceu na adversidade, aprendendo a apoiar uns aos outros e a enfrentar o medo com coragem. Embora o pesadelo daquela noite nunca fosse completamente esquecido, os Almeida conseguiram seguir em frente, construindo uma nova vida em um ambiente mais seguro e cercados pelo apoio de amigos e vizinhos. A lição mais importante que levaram foi a de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a união e o amor familiar são as maiores forças que se pode ter. A casa dos Oliveira sempre foi um refúgio seguro e acolhedor. Localizada em um bairro tranquilo, a residência era espaçosa, com um grande jardim, claro, um porão que, até então, não tinha sido usado para nada além de armazenamento. Os Oliveira, composta por Carlos, Mariana e seus filhos adolescentes, Pedro e Laura, nunca tinham experimentado qualquer incidente sério que ameaçasse a segurança da família. No entanto, isso estava prestes a mudar de uma forma que eles jamais poderiam imaginar. Era uma sexta-feira à noite e a família estava reunida na sala de estar assistindo a um filme. Pedro e Laura já estavam começando a ficar com sono quando Mariana sugeriu que todos fossem dormir. Carlos, como de costume, decidiu ficar mais um pouco para terminar de ler um livro. A noite estava tranquila, com uma leve brisa que entrava pelas janelas abertas. Depois que todos subiram, Carlos continuou a leitura. Algum tempo depois, ele ouviu um som estranho vindo do porão. Pensou que poderia ser um rato ou algum outro animal que tivesse entrado pela janela do porão, que às vezes ficava aberta. Decidiu investigar para garantir que não havia nada preocupante. Desceu as escadas com uma lanterna e uma vassoura na mão, preparado para espantar qualquer animalzinho que pudesse encontrar. Ao abrir a porta do porão, uma sensação de inquietação tomou conta dele.
A luz da lanterna iluminava as paredes de pedra, as prateleiras cheias de caixas e objetos antigos. Carlos desceu os degraus, cuidadosamente, ouvindo o render das tábuas sob seus pés. No fundo do porão, ele notou algo fora do lugar. Uma das caixas estava aberta e os conteúdos espalhados pelo chão. Seu coração começou a bater mais rápido. Aproximando-se, percebeu que não era um rato. De repente, ouviu um movimento atrás de si. Virou-se rapidamente, mas não viu nada. Decidiu não prolongar a investigação naquela noite e voltou para a sala, fechando a porta do porão com um cadeado. Resolveu contar a Mariana na manhã seguinte, sem querer alarmar a família desnecessariamente. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Carlos mencionou o incidente no porão. Mariana sugeriu que poderiam ter sido apenas os gatos do vizinho. Pedro e Laura riram, mas Carlos ainda estava inquieto. Decidiu que, naquela noite, colocaria um sensor de movimento no porão para se certificar de que não havia nada de estranho acontecendo. A noite chegou e Carlos instalou o sensor. A família foi dormir, e ele ficou de vigília, monitorando o dispositivo. Por volta da meia-noite, o sensor disparou. Carlos pegou seu celular para verificar a câmera que havia instalado junto com o sensor. O que viu o deixou petrificado, uma figura humana se movendo lentamente entre as caixas. Alguém estava escondido no porão. Sem fazer barulho, Carlos acordou Mariana e disse para ela chamar a polícia enquanto ele cuidava para que ninguém saísse do porão. Mariana, em pânico, ligou para a polícia, tentando manter a calma. Pedro e Laura, acordados pelo alvoroço, também começaram a ficar nervosos. Carlos decidiu pegar um taco de beisebol que guardava no armário, caso precisasse se defender. Os minutos até a chegada da polícia pareceram horas. Finalmente, as sirenes se aproximaram, e os policiais chegaram rapidamente à casa. Carlos os levou até a entrada do porão e, juntos, desceram as escadas. A luz das lanternas varreu o espaço, até que um dos policiais gritou: "Zaki!" Escondido atrás de uma pilha de caixas, encontraram um homem magro e sujo, com os olhos arregalados de medo. Ele não estava armado e não ofereceu resistência. A polícia o algemou e o levou para fora do porão. Ao interrogarem o homem, descobriram que ele era um morador de rua que tinha encontrado um jeito de entrar no porão e estava se escondendo ali há vários dias, roubando comida e outros suprimentos da casa quando a família não estava por perto. Carlos e Mariana ficaram aliviados ao saber que não se tratava de um criminoso violento, mas o incidente foi um choque para todos. Como ele conseguiu entrar? Quando entrou? Quantas vezes esteve pela casa enquanto dormiam? A polícia fez uma varredura na casa para garantir que não havia mais ninguém e recomendou que reforçassem as trancas e instalassem um sistema de alarme mais robusto. Nos dias seguintes, a sensação de segurança na casa dos Oliveira estava abalada. Mariana tinha dificuldade para dormir, constantemente preocupada com a possibilidade de outra invasão. Pedro e Laura, apesar de tentarem manter a normalidade, ficavam nervosos sempre que ouviam um ruído estranho. Carlos, determinado a proteger sua família, contratou uma empresa de segurança para instalar câmeras e alarmes por toda a propriedade. A história do estranho que se escondeu no porão se espalhou rapidamente pelo bairro. Os vizinhos, horrorizados com o que havia acontecido, também começaram a tomar medidas de segurança adicionais. A comunidade, antes tão tranquila, agora estava em alerta. Mariana decidiu fazer uma limpeza completa no porão, reorganizando todas as caixas e eliminando o que não era necessário. Durante a limpeza, encontrou pequenos indícios da presença do homem em roupas sujas, embalagens de comida e uma manta velha. Cada objeto encontrado aumentava seu desconforto, lembrando-a de que um estranho havia vivido ali sem que soubessem. Com o tempo, a vida na casa dos Oliveira começou a voltar ao normal. A presença dos novos sistemas de segurança trouxe um pouco de paz de espírito, embora a memória do incidente nunca desaparecesse completamente. A experiência fez com que a família valorizasse ainda mais sua segurança e a importância de estar sempre vigilante. Carlos e Mariana conversaram com os filhos sobre o incidente, explicando a importância de estar sempre atento e de tomar precauções para garantir a segurança de todos. Eles reforçaram a ideia de que, embora o mundo pudesse ser um lugar imprevisível, juntos, como família, poderiam enfrentar qualquer desafio.
Para ajudar a comunidade, Carlos se envolveu em iniciativas de segurança no bairro, organizando reuniões e grupos de vigilância. A experiência dos Oliveira serviu como um alerta para todos, e o bairro inteiro se tornou mais unido e vigilante. A casa dos Oliveira, apesar de ter sido palco de um evento perturbador, continuou a ser um lar cheio de amor e união. A família aprendeu a lidar com o medo e a transformá-lo em uma força para proteger uns aos outros. E, embora a presença do estranho no porão fosse uma lembrança sombria, também servia como um testemunho da resiliência e da capacidade da família de superar as adversidades.